Assinou o Kindle Unlimited e está perdido, não sabe o que você vai ler ali no catálogo, ou já tem o Kindle, mas é do meu tipo de pessoa que está sempre em busca da sua nova leitura, então caiu no lugar certo, esse vídeo é para você. Oi, eu sou Jaque Oliveira, uma psicóloga e também amante de livros, que neste momento está usufruindo ali muito da sua assinatura do KU e quis fazer para você a minha curadoria pessoal. Hoje esse vídeo vai ser separado em 3 partes, gente. Todos os livros que eu já li estão no Kindle Unlimited, né? Que eu já recomendo para vocês. A segunda parte são os livros que eu estou lendo nesse momento, que estão no KU. Claro, porque aqui vocês já sabem, a gente é desse tipo que lê mais de um livro ao mesmo tempo. E, por fim, todos que eu vi que estão disponíveis no catálogo nesse momento e que eu quero ler, ok? Lembrando que esse vídeo aqui é a versão atualizada, julho de 2026, então, como o catálogo do KU muda, se você está vendo esse vídeo agora, em julho de 2026, corre lá que essas opções estão disponíveis, mas se você estiver vendo num outro momento do ano, pode ser que você tenha que verificar se o livro saiu do catálogo, como é que está lá no momento atual. Vamos juntos? Então, começando pelos livros que eu já li. Gente, minhas recomendações. Primeira indicação aqui, então, ó, Leitura de Verão. Esse daqui é um romance naquele estilo comédia romântica, escrito pela Emily Henry, que foi uma leitura que eu fiz há muitos anos atrás, gente, não li recente, mas está lá no KU. Já verifiquei e é uma leitura muito bacana. Além de ter essa parte gostosa do romance, da gente ver ali um casal tendo os seus primeiros contatos, a gente tem uma temática muito séria também abordada, que é sobre um culto de pessoas que estão querendo encerrar a própria vida. Então tem uma pegada ali também cultural que é importante. Já fica também o alerta de gatilho. Se você tem sensibilidade para essa causa, avalie se essa é uma leitura para você. Mas indico demais aqui Leitura de Verão da Emily Henry, tá? Próximo, também romance. E antes da gente seguir, quero deixar claro que aqui tem de tudo hoje, tá, gente? Embora romances sejam os meus favoritos, nessa lista tem romance, suspense, ficção científica, tem de tudo um pouquinho, tá? Então, se romance não é a tua praia, fica tranquilo que as leituras por aqui são ecléticas, vai ter opção para você também. Mas seguindo, então, esse daqui é um romance no estilo rodeio, ali, romance com cowboy. É o Sem Defeitos, da Elsie Silver. Aqui a gente tem uma série de livros, né? A Elsie Silver fez uma série de romances. Então tem Sem Coração, Sem Juízo, Sem Defeitos, é uma série. Mas o Sem Defeitos está disponível lá no KU e ele é o primeiro. Se você gosta desta ou está querendo conhecer a escrita da Elsie Silver, perfeito. Você pode conhecer, ler os Sem Defeitos como porta de entrada e só engatar na série se você quiser. Terceira dica aqui é o Ventos de Mudança. Gente, esse daqui também foi leitura de 2025 e eu amei muito. Eu não conhecia a escrita dessa autora, que é a Beverly Jenkins, e fiquei apaixonada. Ela escreve de uma forma madura, cadenciada, é fácil acompanhar a leitura e o romance ele tem uma química de milhões, equilibrado na medida certa. Vocês vão amar, eu tenho certeza. Então fica aí a indicação da Beverly Jenkins, Ventos de Mudança. Lembrando que isso aqui também é uma série que ela chamou de Mulheres Pioneiras. Então o Vento de Mudança está disponível lá no KU, mas tem outros 2 livros que, se você gostar da escrita da autora como eu, você pode também ter aí as continuações para você verificar. Não é a mesma história, na verdade, né? Mulheres pioneiras, mas ela traz protagonistas diferentes aqui, né? De qualquer forma, a escrita da autora vale muito a pena, fica a indicação. Quarta dica, e essa daqui, gente, para que você que tá de ressaca literária, tá querendo uma coisa bem tranquila para a cabeça ali para ler, isso aqui me ajudou demais no momento em que eu não estava conseguindo ler nada, tá? Chocolate Quente às Quintas-Feiras, um livro da literatura japonesa que tem usado muito esse nome, as pessoas têm usado esse nome de literatura de cura, e não é à toa, né? Realmente eles têm uma pegada suave, tranquila, que traz uma calmaria para nossa mente.
Aqui eu vou deixar o Chocolate Quente às quintas-feiras como uma dica por ter sido uma leitura que eu já fiz, recomendo demais, está aprovado, mas fica um adendo. No KU, nesse momento, agora julho de 2026, tá muito recheado desse grupo que a gente chamaria de literatura de cura, tá? Tem alguns que eu não li lá, por isso não estão aqui, mas quando você colocar lá na tua pesquisa o Chocolate Quente às quintas-feiras, se você gosta desse gênero, ele já vai, o algoritmo já dá uma ajustada, passa a te mostrar os outros. Então você vai encontrar lá o Tibineco, Meus Dias na Livraria Murissaki e alguns outros. Estão todos disponíveis no KU nesse momento, julho de 2026, tá? Indo em frente, temos aqui esse autor nacional que eu li recentemente, Velhos Demais para Morrer. Gente, esse autor aqui é o Vinícius, né, um autor nacional que eu também não conhecia e estou encantada. O livro dele, Velhos Demais para Morrer, com certeza merece mais hype. Antes de ter lido, eu não vi as pessoas comentando aqui muito no Booktube, nem em outras redes sociais, e fica aqui a minha dica que merece muito o hype, tá? Aqui a gente tem uma distopia, uma sociedade onde as pessoas idosas elas sofrem um preconceito muito mais aumentado do que hoje a gente chama de etarismo, né? Esse caldo engrossa muito, e ele aborda isso de uma forma que eu diria ali impecável. É uma narrativa interessante, é uma narrativa com 3 narradores diferentes, tem um certo plot ali para você que vai acompanhando, você vai querendo entender até que o plot te pega de jeito. É inteligente, bem escrito, sem defeito, tá? É uma indicação maravilhosa. Só leiam, depois vocês voltam aqui para me agradecer. Indo em frente, temos aqui Todo Mundo Tem Mãe, Catarina. Esse livro aqui eu também li esse ano, é um livro curtinho e eu diria que um tanto quanto polêmico, então já deixo aqui também alguns alertas para quem quiser ler. Tá lá disponível no KU e a gente tem aqui a história de uma menina que é criada pela avó e, alcançando certa idade, ela começa a ter curiosidade sobre as suas origens. Por que ela é criada pela avó, né? Porque onde que está a mãe biológica dela, onde é que está esse pai? Ela vai crescendo, a gente acompanha ali, né, uma parte da segunda infância dela, e ela adolescendo, ficando ali mais velha e investigando esse próprio passado. É uma história super interessante. Por que eu digo que é polêmica? Porque aqui a gente tem uma fala bastante escrachada, vamos dizer assim. A autora ela não mede palavras ali, ela não tem não é aquela coisa polida, né? A gente tem ali uma fala meio escrachada. Tem algumas cenas adultas no livro, então não é um livro para menores, tá? Mas a temática também super importante. Aqui a Catarina ela acaba tendo contato com algumas profissionais do sexo enquanto ela está investigando esse passado, e é uma história muito interessante, vale a pena acompanhar, com essa ressalva de ter um pouco polêmico aqui, mas se pra ti você fica tranquilo com essas demandas, leia o Todo Mundo Tem Mãe, Catarina, que é uma boa história, é curto de ler, dá pra você ali matar num fim de semana com tranquilidade, também tá lá no KU, tá? Que mais? Ainda dentro dos que eu li, gente, outra autora nacional que eu super dou crédito aqui, eu acho que vale muito conhecer o trabalho dela, inclusive também tem canal aqui no YouTube, é a Paola Alexandra. Esse daqui, Amor às Causas Perdidas, eu já falei dele aqui em outros vídeos, porque ele é maravilhoso, tá? É um romance maduro, inteligente, que também aborda causas muito interessantes, a perda, a resiliência de se reencontrar. É um livro muito bonito, muito bem escrito, tá? Vale muito a pena conhecer aqui Amor a Causas Perdidas. Uma das coisas que mais me encantou nesse livro é como o protagonista masculino, ele é muito palpável, muito real ali, ele não é aquele homem perfeitinho que às vezes a gente vê descrito em alguns romances, pelo contrário, ele é um cara com qualidades, mas também que demonstra as suas vulnerabilidades, não tem medo de demonstrar a sua parte vulnerável, e isso eu acho que encanta demais, foi muito bem feito aqui no trabalho da Paola Alexandra, então fica aí essa indicação também da literatura nacional.
E para a gente ir fechando essa primeira parte do vídeo, das indicações dos que eu já li, vou deixar aqui também esse outro que tá mais numa pegada autobiográfica, vamos dizer assim, né? Tem autorrelatos. É O Ano em que Eu Disse Sim. Ele foi escrito pela Shonda Rhimes. Para quem não conhece, ela é uma figura ali americana muito conhecida, né? Uma mulher negra que construiu um império ali nessa questão da programação. Ela tem muitas séries famosas que são produzidas por ela, tanto é que lá agora tem vamos dizer assim, uma divisão, uma seção que eles chamam de Shondaland. E aqui, nesse livro, a gente tem um relato dela muito pessoal de como ela começou a lidar com coisas que geravam nela ansiedade, como que ela começou a enfrentar alguns medos. Tem muito também sobre a criatividade dela que ela tinha desde criança. Um livro muito gostoso de acompanhar. Se você prefere ler não ficção, gosta dessa pegada autobiográfica, fica aí essa dica maravilhosa também da Shonda Rhimes, tá? O Ano em que Disse Sim. Vamos agora, então, para a parte 2 desse vídeo, que é tudo que está lá no KU, que eu estou lendo neste exato momento. Então, são livros que eu já comecei, estou ali em certo percentual, mas não terminei ainda. Então, a minha indicação ela é parcial aqui, ainda não tenho um veredito final sobre essas leituras, porque ainda estou no meio delas, mas são livros que estão valendo a pena ler e estão lá disponíveis. Vou deixar aqui também essa dica para vocês. Número 1, As Viúvas Passam Bem. Esse daqui é um livro curtinho, numa pegada meio de novela. Aqui, quem gosta desse estilo de leitura, acredito que vai se sair bem, que vai gostar aqui. Nas Viúvas Passam Bem, a gente tem a história de vizinhas que perderam os maridos, né? Ambas são duas mulheres, ambas perderam os maridos, e a partir de então elas se detestam, né? Habilizam uma a outra, né? Esses maridos não se gostavam, elas também passam a se detestar, como se isso honrasse a memória dos maridos, e a gente acompanha esses encontros, esse ressentimento dessas vizinhas. Tá sendo uma leitura interessante. Ainda não tenho o veredito final, mas recomendo para vocês, é uma leitura que vale a pena, tá? Fica aqui, As Viúvas Não Passam Bem. Segundo livro que eu estou lendo nesse momento, dentro do Unlimited, é da literatura japonesa. É esse aqui, Se os Gatos Desaparecessem do Mundo. Tá? Aqui eu nem sei em que gênero enquadrar essa leitura, gente, porque ele, não sei se seria um realismo mágico, será? Acho que seria por aí, eu acho que é o que mais se aproxima. Se você está vendo esse vídeo agora e discorda, se você já leu o livro, se você sabe qual é a categoria mais adequada para ele, faz o favor de me ajudar aqui, deixa nos comentários. Mas aqui a gente acompanha a história de um rapaz que está prestes a morrer. Ele descobre que tem poucos dias de vida e ele recebe uma visita inusitada, que seria de uma figura demoníaca. Essa figura, que ele começa a chamar de forma engraçada até de Aloha, oferece para ele prolongar a vida dele, desde que ele esteja disposto a sacrificar, a fazer desaparecer do mundo alguma coisa, né? Por isso o título, Se os Gatos Desaparecessem do Mundo. A cada coisa que ele escolhe fazer desaparecer do mundo para prolongar a sua própria vida, tem toda uma reflexão envolvida de como seria um mundo sem aquela coisa X. Então está sendo também uma leitura bem interessante de acompanhar, tá? Fica a dica aí para vocês. E o terceiro, que eu também estou lendo nesse momento, chama Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Esse livro é de um escritor vietnamita. Na verdade, pelo que eu verifiquei, ele se identifica como uma pessoa vietnamita/americano, porque ele nasceu no Vietnã, mas é uma coisa, inclusive, que ele conta no livro também, como que a família dele saiu do Vietnã devido à guerra que estava acontecendo lá naquela ocasião e foi morar nos Estados Unidos. Então está sendo uma leitura também extremamente interessante, tem esse teor autobiográfico, né? Ele conta aqui como que é essa adaptação, chegando num país diferente, ele ainda criança, a mãe não fala inglês, então ele meio que tem que intermediar essas relações que vão acontecendo. Como o contexto é de guerra, a gente tem gatilhos aqui de violência, tem algumas partes violentas, não só pela guerra, mas a gente também tem uma coisa aqui do trauma, né? Essa mãe e a avó
que cresceram, de certa forma, dentro de um contexto de guerra, elas também carregam isso com elas mesmas, né? Então tem momentos em que elas são violentas com o nosso protagonista. E tudo isso é descrito num ritmo de carta e memórias. Uma coisa que está me incomodando um pouquinho aqui nessa leitura é que essa não linearidade da forma como ele conta dificulta um pouco a compreensão. Às vezes eu me perco um pouco. Não é um livro muito fácil de acompanhar, mas é um livro que vale a pena porque tem essa parte histórica ali da Guerra do Vietnã que é muito interessante. Tem também os insights que o autor vai fazendo ao descobrir coisas sobre ele mesmo. Então é uma leitura que tem valido a pena, recomendo sim, mas já vão com isso em mente. Essa já não é tão vibe tranquilinha, gostosinha, não. É um livro poético, mas também um pouco difícil de ler. Fica aí a dica para você, tá? E com isso, passamos para a nossa parte 3. Os livros que estão disponíveis lá no KU, que eu não li ainda, mas quero muito ler. Então, a gente que tem a assinatura sabe que a gente pode pegar até 20 livros emprestados, né? A gente pode deixar alguns ali para não ter perigo de sair do catálogo antes que a gente tenha tempo de acompanhar. Então já separei aqui alguns para mim, tá? Vou deixar a dica desses então para vocês. Lembrando, esses aqui não sei ainda se são bons, se não são, mas são livros que o quê? Que eu tive boas recomendações, que eu já peguei a dica em outros vídeos aqui também de indicações aqui pelo YouTube. Então são livros que eu quero muito ler, estão lá disponíveis, vou deixar aqui brevemente então para vocês, ok? Primeiro, Antes e Depois. Esse aqui é da Alba de Céspedes. Por que eu quero muito ler ele? Gente, talvez você não conheça essa capa, mas com certeza você já ouviu falar do Caderno Proibido, que é um livro que está super hypado no momento. É da mesma autora, tá? O Caderno Proibido, infelizmente, não está disponível lá no KU, mas este daqui da mesma autora está. Então acho que vale a pena a gente conhecer, né, para ver também se vale a pena comprar depois ali o Caderno Proibido. Conhecer a escrita da autora já vai valer a pena. Temos aqui também outra indicação de literatura indiana, tá? Aqui de estrangeiro, fora da caixa, bem do jeitinho que eu tô querendo trazer mais para o meu ano de 2026, né? Descentralizar essas leituras aqui da bolha americana. A pintora de Rena, a pintora de Rena, né? Esse daqui também foi muito bem recomendado, parece que se trata também de uma série de livros, sendo esse daqui o primeiro. Então já salvei lá para mim, tô super curiosa. Um que é um clássico, gente, inclusive, vou deixar a capinha desse aqui, que é o próximo que eu quero ler, é Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. É um livro de literatura francesa, que é um calhamacinho ali, ele é bem consistente, muitas páginas. Também é uma série de livros, mas é um livro consagrado, escrito há muitos anos, que foi sobrevivendo aí a gerações, então acredito que vai ser uma leitura interessante. Abrindo aqui um parêntese, tá? Se você gosta de clássico, gente, tem muita coisa disponível dentro do KU. Eu não sei como que tem gente que tem coragem né? Porque a gente vê muito isso nas redes sociais, de dizer, assinei o Kindle Unlimited, lá não tem nada. Lá só tem história de CEO. Gente, você não tá procurando direito esse negócio, tá? Tem muito livro bom, sim. E aí, aproveitando essa indicação aqui do Em Busca do Tempo Perdido, deixo aqui também essa dica para vocês. Tem muito clássico. Tem livro de Shakespeare, tem Machado de Assis, tem Fernando Pessoa. Se você gosta de clássicos, tá? Nem vou deixar as capinhas aqui porque são muitos, mas tem muita coisa boa de clássico dentro do Unlimited. É só procurar, tá? Indo em frente, aqui uma dica de ficção. Estou muito ansiosa para ler esse livro aqui, só não chegou a hora dele ainda, mas vai chegar em breve. Chama O Fim da Infância, do Arthur Clarke. É esse o nome? Acho que é. Arthur Clarke. É uma ficção que mistura ali também um cenário de conflito com a chegada de vida extraterrestre chegando aqui para visitar o planeta. Eu adoro essas coisas, esses assuntos ali fora da caixa, então acho que essa leitura vai ser muito boa. Fica aí a dica para vocês, O Fim da Infância. Indo em frente, outra autora, mulher negra, que eu estou
querendo muito conhecer o trabalho, ainda não deu, mas quero muito, é a Maya Angelou. Ela tem obras maravilhosas, também é uma autora consagrada, e eu descobri que está no Kindle esse momento um compilado de 3 obras dela, gente, então já salvei, vou deixar a capinha aqui para vocês procurarem dessa forma. Nesse daqui, a gente tem os 3 trabalhos dela juntos, né, compilados, que é o Não Trocaria Minha Jornada por Nada e mais 2. Eu confesso que já peguei ele para ler aqui, já deixei na minha lista por conta específica desse. Me parece que esse Não Trocaria Minha Jornada por Nada é um relato muito interessante da Maya Angelou, e ainda tem mais esses 2, levando em conta, inclusive, que são textos curtos. Então, mesmo que a gente tenha aqui 3 textos da Maya Angelou, esse livro aqui não passa de 300 páginas. Então vale super a pena, tá? Para conhecer o trabalho da autora. Suspense, tá? Um suspense que eu li a sinopse ali e fiquei interessada em ler também, já tá salvo lá dentro do meu quindinho. É esse daqui, gente, Canção de Ninar. Aqui a gente tem a história de uma babá que é contratada, né, para cuidar de uma criança pequena, e aí, pelo que trata dentro da sinopse ali, essa criança desaparece, começa daí, né, o livro se desenrola todo em torno disso, né, o que aconteceu com essa criança, essa babá é suspeita ou não, o que está acontecendo de verdade. Então a sinopse me chamou bastante atenção, fica a dica para vocês aqui do Canção de Ninar. Outro super hypado, outros, na verdade. Vocês perceberam que esse vídeo aqui tem mais de 20 dicas de livro, mas no final das contas, com os desdobramentos, o número cresce ainda mais? Pois é. Uma autora aí que tá super hypada também é a Ana Huang, né? Ela tem essa série que chama Reis do Pecado, onde ela tem vários livros, cada livro falando ali de um protagonista diferente, e o Kindle Unlimited disponibilizou os 2 primeiros da série. Deixei a capinha aqui para vocês do Rei da Ganância, mas está disponível no Unlimited esse e o Rei da Ira. O Rei da Ira é o primeiro, tá? Então, os 2 primeiros da série da Ana Huang, para quem tá curioso ali, livro caro, gente, livro que, se você for comprar físico, como ele tá hypado ali, um valorzinho considerável, pegou aqui no Kindle Unlimited, só uma leitura dessa aqui já pagou a tua assinatura do mês. Então, né, já tira todas as nossas dúvidas do se vale a pena ou não assinar, tá? Nacional. Foi um péssimo dia, da Natália Borges Polessa, é outro dos curtinhos que foi extremamente recomendado para mim como sendo um bom livro. Aqui a gente acompanha uma protagonista que é mais criança ali, parece que o relato é de coisas da percepção dela sobre um dia ruim que ela está vivenciando, e tem essa pegada gostosa de ter essa linguagem do ponto de vista da infância, começo da adolescência. Então estou bastante curiosa também, vai ser uma das minhas leituras que eu quero fazer ainda esse ano, esse nacional aqui. Que mais, gente? Acho que é isso. Olha lá. Esses aqui, então, são os que estão disponíveis no Caô, a minha curadoria pessoal para vocês. E para ti que ficou até o final aqui, espero que você já tenha deixado seu like aqui, depois de todas essas indicações maravilhosas. Se não deixou, vale o lembrete. Mas vou te dar essa dica bônus, que é sobre livros para adolescentes, tá, gente? Eu tô sempre procurando também livrinhos ali que sejam tranquilos para essa fase da adolescência, né? Sem nada muito problemático, mas que valha o entretenimento. Descobri que estão disponíveis ali no Caô 2 livrinhos bem interessantes também, que é esse daqui, Princesa das Águas, Princesa das Águas, da Paula Pimenta, e o Redimidas, que é uma ficção cristã, super tranquilo de comprar para os adolescentes lerem, está lá no catálogo, tá? Fica aí para as mamães que estão procurando livro para suas filhas adolescentes, essa dica bônus. E aí, gostaram? Espero que essa curadoria ajude vocês a encontrar a sua próxima leitura. Deixa aqui nos comentários também o que você está lendo lá dentro do Caô, qual é a sua curadoria pessoal, o que você me recomendaria lá dentro do catálogo, que eu vou amar saber. Um beijo e até qualquer hora dessas.